Vamos lá, pessoal, vamos falar do presidente do Barcelona, Joan Laporta, que renunciou do cargo, mas foi para concorrer novamente. Também vamos falar sobre o Rafinha, que é a dúvida, e o grande jogo de quinta-feira diante do Atlético de Madrid. Após a vinheta. Vamos lá, pessoal. Esse ano é ano de eleições presidenciais no Barcelona e estarão concorrendo o Víctor Font, Marc Sira, Javier Villaruana e o Joan Camprubí. E além deles, o Joan Laporta, que é o atual presidente do Barcelona. Porém, para se candidatar à presidência do Barcelona, precisa necessariamente renunciar o seu cargo. Tá? Isso é um regulamento do clube. Tá? O regulamento do clube estipula que o presidente em exercício, para concorrer a uma reeleição, precisa renunciar ao seu cargo dias antes. E por isso, para concorrer a esta reeleição, que acontecerá a eleição dia 15 de março, dia 15 de março acontecerá a eleição, para concorrer a uma reeleição, o presidente do Barcelona, Joan Laporta, precisava renunciar. É basicamente um mês. Né? E, como também estipula na norma do clube, enquanto o presidente renuncia, ele nomeia alguém da diretoria dele, uma comissão que fica administrando o Barcelona. E no caso, foi o Rafa Yuste, que é o vice-presidente do Barcelona, ficará, digamos, como um presidente interino, como um presidente administrando neste período que o Joan Laporta concorre às eleições, a uma tentativa de reeleição pelo Barcelona. Seria o quarto mandato do presidente Joan Laporta, que foi eleito em 2003, reeleito em 2006, aí ele fica até 2010, e aí depois ele volta em 2021 até o atual mandato. Os dois favoritos são Joan Laporta e Víctor Font. O Víctor Font seria o único que alguma oposição ao presidente Laporta poderiam tentar. Mas eu acho muito difícil, tá? Eu acho muito difícil ainda. Porque, assim, a vitória do Laporta em 2021 foi esmagadora, tá? O Laporta ganhou disparado. Horas antes de acabar a votação, já se sabia que o Laporta tinha ganhado, assim, tu olhava a porcentagem ali, acompanhava pelo canal do YouTube do Barça, que talvez faça cobertura, eu acho que vai fazer, pelo menos na última eleição fez, e o Laporta ganhou muito bem. Não sei se vai ser com toda a vantagem, né? Porque principalmente naquela era Koeman, saída de Koeman, um momento mais complicado da era-chave, muita gente não gostou muito daquele momento ali da gestão do Laporta. Mas eu acho muito difícil do Laporta não ganhar, tá? Eu acho que o Laporta ele é o grande favorito, e aqui não é nem a opinião do que é uma opinião do que se vê no cenário, lê o cenário. O Laporta é o grande favorito. Teve já candidato querendo prometer trazer o Messi de volta e tudo mais. Eu acho que tem que se ter cuidado, tá? Porque o que vão querer usar o nome do Messi, o nome de outros ídolos, fazendo propostas que será possível ou não? Cara, eu prefiro ver o que já deu certo. Eu acho que o Laporta tem que ir pro quarto mandato sim, tá? Eu acho que o Joan Laporta, e não só o Joan Laporta, toda a ideia Joan Laporta tem que seguir. Tá? Mas vamos acompanhar o que vai acontecer dia 15 de março, será na reeleição. Né? E precisa ter, o primeiro que obter 2.321 assinaturas de membros do clube, né, em cédulas, é eleito. Bom, vamos agora falar um pouco do jogo de quinta-feira. Quinta-feira o Barcelona tem semifinal de Copa do Rei, será um jogo de ida. É a primeira fase que é ida e volta, e na verdade é a única fase que é ida e volta, porque todas as outras fases, 16avos, oitavas de final, quartas de final, são jogos únicos em mando de campo sorteado. A final é num campo neutro. As semifinais, sim, são ida e volta. Vai ser a única fase onde o Barça vai ter jogado no Camp Nou. E o Barcelona pega o Atlético de Madrid. O time do Barcelona vai enfrentar o Atlético. Quinta-feira será o jogo de ida. E será na casa do Atlético de Madrid. É bem interessante o Barcelona fazer um resultado lá. Porque se o Barcelona conseguir fazer um bom resultado lá, o Atlético de Madrid não tem muita característica de um time que sai para jogo, que vai vir Camp Nou querendo atacar o Barça, querendo buscar o resultado. Tu larga uma pressão para cima deles. Empate eu considero também um excelente resultado. Derrota não é bom, porque o Barcelona vai ter que jogar o jogo da volta tentando buscar. Pode escrever que será um ferrolho defensivo
do Atlético de Madrid, e como a gente sabe que o Barça tem costume de tomar muitos gols, possível até que o Barça saia perdendo no Camp Nou, tome algum gol, algum contra-ataque, porque o Barça teria que se expor todo. O Barça pode usar essa partida contra o Atlético de Madrid para conseguir melhorar o seu XG. O Barcelona tem gols perdidos em excesso nas últimas partidas. Aí partidas que o Barça podia ter goleado, mas perdeu muitos gols. E perder demais gols em jogos assim, não pode. É terrível. Então o Barça precisa ser o quanto mais assertivo possível, porque enfrenta um adversário muito complicado. O Barcelona empatou por 4-4 na última semifinal de Copa do Rei contra o Atlético. É uma possibilidade de título. Eu acho que quem passar aqui de Barça e Real Madrid, com todo respeito à Real Sociedad, todo respeito, mas é grande favorito, tá? A esse título, ainda mais que não tem o Real Madrid. O Barcelona pode ter um desfalque, que é o Rafinha. O Rafinha teve uma premiação de jornal local lá da Catalunha, e o Rafinha até chegou a dar entrevista quando perguntado a isso, né? Foi um evento de La Nit de la Radio, que é um jornal de lá, jornal local. E ele até falou, né? Ele disse assim, uma sobrecarga bastante especial. Eu diria uma lesão muito pequena, mas que me impede de fazer o que sei, correr, mudar de direção, dar passes e tudo isso. Ou seja, ele falou essa semana isso. Ele disse, não posso mentir para vocês, adoraria dizer que sim, que posso jogar na quinta-feira, mas estou um pouco no limite, estou melhor, vamos dia após dia, vamos ver se estarei bem quinta, mas esperamos, há chances, mas já sabemos como são as lesões. O Flick chegou a falar, na coletiva após a vitória em La Liga, sinceramente não estou contente com essa situação, será preciso ver o que deve mudar e o que ele precisa mudar. Estamos em um momento importante, precisamos dele, não é bom para nós que ele não esteja disponível. Nesta terça, Rafinha treinou separado, mas ele tem uma sobrecarga no adutor da perna direita. Ele treinou separado do grupo. Ele é dúvida e eu acho que ele não joga, tá? Eu acho que ele não começa jogando nessa quinta-feira. Tomara. Se ele não ir, eu até acho que o Rashford tem feito boas partidas ultimamente, mas o Rafinha é o melhor jogador do Barcelona, o melhor jogador tecnicamente. Será um jogo complicado, é contra um adversário difícil, mas vamos lá, nós somos o Barcelona. Assim como o Atlético de Madrid era o adversário mais difícil para o Barça é o adversário mais difícil para o Atlético de Madrid nessas semifinais que poderia ter pego. Então vamos lá, visca Barça, e a gente espera, porque é uma boa competição sim para o Barcelona ganhar a Copa do Rei, que o Barcelona é o maior campeão dessa competição. O Barcelona é o maior campeão da Copa do Rei em busca do bicampeonato aí, com o Hansi Flick inclusive.